Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o Gilberto e estamos aqui com mais um vídeo sobre direitos humanos. Quem não tenha perdido, anteriormente eu já feito um vídeo de forma bem mais simplificada com o título de Prefácio de Direitos Humanos, onde lá eu digo sobre a história dos direitos humanos, a sua criação, o que o Brasil tem o costume de violar e alguns direitos humanos mais importantes. Hoje, como tinha dito anteriormente, eu irei citar não só os direitos humanos, mas eu irei comentar sobre eles. Então, o vídeo pode ficar um pouco longo. Terá mais ou menos 30 artigos já da DODH e eu espero que gostem. Bom, começando o primeiro artigo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros como espíritos fraternais. Isso, em certo caso, significa que isso aqui tem uma grande conexão com a Revolução Francesa, pegando aqueles grandes argumentos da paternidade, fraternidade, igualdade e liberdade. Isso mostra que você, por ser um ser humano, você tem os direitos do ser humano. Sendo assim, você inicia sua vida com os direitos naturais. Indo agora para o artigo 2.1, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outras condições. Isto daqui seria uma forma de eliminar vários tipos de problemas na sociedade, já que alguns conflitos anteriores à DODH foram gerados por conta desses fatores. Um exemplo mesmo foi a Revolução Russa, foi a República de Weimar, foi os regimes totalitários nazifascistas, entre outros problemas que aconteceram na humanidade. Então isso seria uma forma de evitar estes. Mas ainda assim, opiniões políticas e outras individualidades que é demonstrado aqui são violadas amplamente pelo mundo afora. Bom, indo para a parte 2 do segundo artigo, não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou do território que pertence a uma pessoa. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Isso condiz com pessoas sem apátrias, como os curdos, ou mesmo que podemos assemelhar como os palestinos, que independente se seu país existe ou está sob tutela de outro, como aconteceu com vários na Europa em certas épocas, e até mesmo na época da União Soviética, que a Ucrânia era parte da Grande Cortina de Ferro, isso significa que mesmo assim, mesmo com vários artifícios negativos, você ainda é dono de seus direitos e isso não pode ser usado contra você. Indo para o artigo 3, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Bom, dependendo do país, você tem dois direitos aqui. A vida, caso você não seja abortado. A liberdade, caso você não seja repreendido por os atos anteriores que foram citados no artigo 2.1. E a segurança pessoal, que no Brasil, por várias formas e artimanhas políticas e jurídicas, é deveras limitado. Vemos alguns estatutos dentro da população brasileira, dentro do Estado brasileiro, que vem com a distinção de tentar evitar que você consiga exercer com ampla efetividade esta segurança pessoal. No artigo 4 se diz que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as nações e as suas formas. Isso daqui se trata por conta do direito justnaturalista.
e também da parte do jeito positivista, que é a tentativa de remover a escravidão do mundo. Mesmo que, entre aspas, várias constituições, países e até mesmo alguns reinados tenham extinguido esta prática, alguns países conseguiram trepassar esta regra e continuam fazendo isso de forma muito secreta. No Brasil, alguns casos, no entanto, eles são bem raros e, sempre que possível, são erradicados assim que vistos. No 5º artigo, ninguém será submetido a tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Isso aqui também é uma lei amplamente violada em vários países do mundo, principalmente em algumas certas regiões da Euroásia e também do Oriente Médio, que por sua vez, para conseguir suas finalidades, podendo ser elas amplas, utilizam dos meios necessários para isto. Uma leve seguida dos conselhos de Nicolau Maquiavel. No artigo 6, todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Isso seria uma forma de evitar que indivíduos de diferentes etnias, diferentes problemas sociais, e como exemplo, imigrantes, não forem tratados como bichos ou mesmo que sejam levados como animais, ou como acontece em algumas regiões antigamente, que certos indivíduos, por serem bárbaros, eram introduzidos em rinhas, que também conhecemos como arenas de gladiadores. Indo agora para a próxima parte. No artigo 7 é dito que todos são iguais perante a lei e têm direitos sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm o direito igual à proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento de tal discriminação. Isso seria o básico, de certa forma. Você injúria, discriminação, atos degradantes ou mesmo a exclusão de certos indivíduos por fatores específicos. No artigo 8, como é visto, todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Isto teria entre a lógica que os seus direitos justnaturalistas não poderiam ser violados e, por conta disso, os tribunais de vossa nação, sendo eles públicos, privados, religiosos, entre diversos outros, têm o dever de remediar e também de curar certas feridas feitas contra esses direitos, mesmo que sejam cometidos por órgãos superiores. Um exemplo mesmo é o Estado. Indo para o artigo 9, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Isso daqui se amplia principalmente à cassação política, quando o fator não é por terrorismo, não é por crimes já cometidos por outros lugares. E você, por esses motivos, deve ser preso. Se você não cometeu nenhum desses crimes internacionais, você não há justificativa de você ser cometido esses tais afetos, a menos que você viole algum artigo previsto em lei que possa prejudicar outrem. Bom, nesse sentido, acho que foi explicado, vamos resumir, que no artigo 9 ele diz que você não pode ser preso por vontade de outro querer que você seja preso. No artigo 10, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamentar qualquer acusação criminal contra ele. Isso seria o direito de defesa. O indivíduo pode achar que está sendo levado de uma forma criminosa, que está sendo violado seus direitos e por sua vez quer de qualquer forma que consiga
um outro julgamento, ou mesmo que seja julgado de uma forma por outros indivíduos, pois este vê que não há a imparcialidade e a independência de tais atos. Mesmo que atualmente em certos países a tendência é algo que não está mais, já está de forma bem crítica, há a possibilidade do indivíduo ver isso como se fosse algo efetivado. É uma lei que sempre deve ser bem vista em vários casos. No artigo 11, parte 1, todo ser humano acusado de um ato delitoso tem o direito de presumir inocente até que a sua culpa tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Isso seria para caso você tivesse cometido ou alguém tivesse te acusado de um crime e você se jurasse inocente. Já que o indivíduo não tem provas ou ainda não apresentou lesa para você, você não pode ser punido por algo que você supostamente não fez. No Brasil há alguns problemas perante esse artigo, pois alguns fatos como prisão provisória ou outros detalhes sobre crimes de baixo calão acontecem de forma frequente. E isso, além de sobrecarregar alguns certos presídios, também cometem algumas injustiças no meio que deveria amplamente ser justo. Na parte 2 do artigo 11, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito perante a lei, o direito nacional ou internacional. Também não será imposto pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicada ao ato delitoso. Isso daqui é uma parte básica do direito. Muitas partes do direito utilizam isso daqui, que é a atividade e a ultratividade de uma lei, mesmo que ela tenha sido votada pior. Um exemplo que eu posso dar é tipo, se na lei de furto você roubou na época que a prisão valia 4 anos para a lei de furto, e depois que você foi preso em alguns dias depois, a lei aumentou para 8 anos, você continuará com os 4 anos. E outro fator aqui também é, você não pode ser punido por algo que não é julgado um crime. A menos que eles criem depois, mas ainda assim você não poderá ser punido por isso. Agora, no artigo 12, ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Eu necessito falar um pouco mais sobre isso aqui. Amplamente no Brasil, isso daqui é extremamente violado. Não no Brasil, mas sim no mundo inteiro. Isso daqui já se tornou até mesmo polêmicas em várias outras partes, que é a mancha da honra, a destruição de reputações por demonstração de ideias, e entre outros fatores que já se tornaram uma coisa cotidiana e infelizmente estão se tornando comuns, mesmo que sendo anormais. E no artigo 13, na parte 1, todo ser humano tem o direito à liberdade de locomoção e residência dentro da fronteira de cada estado. Isso seria caso o indivíduo quisesse andar por um lado para o outro, ele tem total independência, a menos que esse lugar seja propriedade privada de outro indivíduo que não o permita. Isso daria que o indivíduo não poderia ser limitado a um certo estado ou mesmo a um certo lugar por conta de tais efeitos. Por exemplo, o mexicano pode andar de um lado para o outro do México e ele não poderá ser inicialmente preso em uma cidade por conta disso. Indo para a parte 2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. O Oriente Médio é um grande exemplo disso, e até mesmo outros países mais fragilizados, como aqui do nosso lado o Haiti, ou mesmo países como Venezuela e Argentina,
que vários indivíduos, por sua vez, sofrem grandes problemas e necessitam fugir para outros países para conseguir se manter com vida. Eles, caso normalize a situação, eles podem retornar a seu país sem nenhum tipo de limitação, já que são nacionais de lá. No artigo 14, em sua parte 1, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar de asilo em outro país. Isto é uma coisa boa, já que você consegue proteger várias pessoas que foram acusadas injustamente. E também há a grande vantagem de você trazer até mesmo outras ideias que possam complementar a visão daquela nação para evitar que erros futuros aconteçam. No entanto, isso já foi utilizado por algumas facções terroristas ou até mesmo criminosos para fugir de seus países para evitar represálias violentas. Por isso a existência da parte 2, que esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legítima motivada por crime de direito comum ou por atos contraditórios aos princípios das Nações Unidas. Bom, indo para a 15. A 15 tem duas partes novamente. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Isso significa que você tem uma nação mesmo você não tendo uma pátria. Um exemplo seria Palestina, seria Kurdistão, seria alguns países dentro da China, algumas regiões mais presas. Isso seria um exemplo de nacionalidade. Você ter nacional daquela região, mesmo que a sua pátria já esteja deflagrada. Indo para a parte 2, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem o direito de mudar de nacionalidade. Então isso seria que você não pode perder a sua nacionalidade e você não pode ser forçado a mudá-la. Você pode complementá-la, como acontece em algumas regiões, que você pode pegar ser de nacionalidade de um país europeu ou mesmo de algum país americano ou asiático, para ter como se fosse uma dupla nacionalidade. Indo para o 16, este já é o maior, complementando 3 partes. Na parte 1, os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito de contrair patrimônio e fundar uma família, gozem de igualdade de direitos em relação ao casamento e suas durações e suas dissoluções. Isto dá em alguns países é meio improvável, já que há, como um exemplo, a Índia com o sistema de castas, ou mesmo em outros países que há um extremismo racial, um purismo, que evitam esses tais tipos de consumação. No entanto, majoritariamente um brasileiro pode casar com uma americana, um russo pode casar com uma britânica e tantos outros. Um islâmico pode casar com uma cristã. E isso vai entre além e além. Na parte 2, casamento não será válido senão o livre e pleno consentimento dos nubentes. Isso se vá para casos de problemas com casamento arranjado, que mesmo que já seja uma prática obsoleta, ainda é amplamente usada em outros países, inclusive aqui no Brasil há vestígios que ainda esse negócio aconteça. Contudo, há muitas formas de acabar com isso, e já ao tempo, quando passa, isso logo se tornará obsoleto ao ponto de não ser mais válido. Na parte 3, a família é um núcleo natural e fundamental para a sociedade, tem o direito de proteção da sociedade e do Estado. Isso daqui é bom, pois a família se torna um bem de alta importância para toda a sociedade, e logo essa será defendida quanto os seus primogênitos, quanto outros indivíduos. Oh, meu pai do céu. Quanto a outros fatores. No entanto, dependendo de certas... Puta que pariu. Dependendo de certas utilidades, você pode levar isso a outros fatores. No artigo 17,
Parte 1. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em outra sociedade com outros. Isso se dá com ali a direito à propriedade, que é uma coisa já introduzida direito, ao direito francês, que dá, e a outros direitos também, que é o direito da propriedade privada, que se tornou normal no iluminismo. Na 17.2, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Isso é, você não pode ser confiscado ou essa retirada de ti por motivos banais. Mas ainda em alguns países se torna um pouco até normal. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensaio, pela pátria, pelo culto, em público ou em particular. Bem, como sabemos, vários outros artigos, até mesmo documentos, vocês podem conferir isto, que em alguns países, na verdade em muitos países, principalmente da Ásia e da África, a perseguição religiosa, a inimizade contra nacionalidades, crenças e até mesmo conflitos entre cultos por motivos de serem opostos ao majoritário naquela região, se torna comum naqueles lugares. Mesmo que isso seja uma alta violação a tal direito de expressão. 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opinião e de procurar receber, transmitir informações e ideias por qualquer meio, independente de fronteiras. Isso aqui é o artigo 19. Sem dúvida é o artigo que é mais descartado e jogado no lixo entre todos. Já que, se você mostra uma visão, inclusive hoje na rede digital, que possa ser contrário a uma maioria de pessoas que tem um pensamento um pouco distorcido da realidade, fazem que você, indivíduo, possa ser obliterado, retirado ou mesmo oprimido por tais meios. Dependendo das diretrizes de tais redes sociais ou mesmo de certas nações, você poderá até mesmo ser bloqueado, expulso e em alguns casos até mesmo preso. Indo para o próximo artigo 20, parte 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. ONGs seriam um bom exemplo, sociedades anônimas seriam um exemplo, pequenas empresas, alguns sindicatos seriam um exemplo, entre outros fatores. Ninguém poderá ser obrigado a fazer parte de uma associação. Por motivos, você não deve, mesmo que aconteça. E algumas vezes eu não posso dizer como isso acontece, por motivos de segurança. Você não deve ser associado por uma certa violação de seu direito. Você deve participar por livre e espontânea vontade. Em alguns casos, você é obrigado pela região, por herança ou mesmo por outros fatores que possam lhe vir com algum certo prejuízo. No artigo 21, este constituído em 3 partes, todo ser humano tem o direito de tornar parte no governo de seu país diretamente ou por intermediário de representantes livremente escolhidos. O voto, democracia direta, imperial, regimes monárquicos parlamentares, entre outros tipos de governos, com exceção de um ou outro, todo mundo tem o direito de demonstrar uma forma de se voluntariar ao governo, sendo isso de forma direta ou indireta. Um exemplo seria um servidor público ou mesmo um empresário que faz alguma doação para algum governo. Presidente e outros fatores que são votados também. Na parte 2, todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. Dependendo do país, você pode até não ter um serviço público. No entanto, caso tenha esse serviço, você deve ter acesso, já que é uma coisa
que você tem um investimento, você tem uma forma de pagá-lo, e você deve receber isso como uma forma de troca, já que você está fazendo a sua parte. De certa forma, seria como um contrato. Na parte 3, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto, por processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Em alguns países, e até mesmo em alguns tipos de pensamento, isso pode até não ser válido, já que alguns países adotam sistemas mais diversos. Alguns outros podem utilizar a forma de votos para coisas inferiores ou superiores. No entanto, a base de autoridade de um governo se baseia perante a vontade populacional, mesmo que essa possa vir por outros fatores. Um exemplo seriam manifestações, cartas, convocações e outros fatores que possam também ser utilizados, entre aspas, como se fosse um voto. Bom, indo para a próxima parte. Artigo 22, esse único. Todo ser humano como membro da sociedade tem direito à segurança social, à realização de esforços nacionais pela cooperação internacional e, de acordo com a organização de recursos de cada Estado, o direito à economia social e cultural indispensáveis à sua dignidade e ao seu livre desenvolvimento de sua personalidade. Isto daqui, de certa forma, eu não consigo fazer um comentário já equivalente a esse tipo de assunto, já que por ser uma coisa mais específica, demandaria uma explicação somente para este. Bom, passando para o 23, este constituído em 3 partes. Todo ser humano tem o direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Muitos países não há uma certa proteção, já que o desemprego ele pode ser uma coisa não controlável. No entanto, o direito de escolha de emprego se amplia perante uma sociedade já constituída e bem legítima. Em alguns países que ainda adotam um sistema de castas ou mesmo sistemas políticos um pouco autoritários, isso já levaria a certos problemas, já que o indivíduo seria avaliado por certos aspectos que levariam a ele a ter um emprego denominado pelos seus tipos de aspectos. Você seria um grande exemplo seria: você é forte o suficiente para ser um pedreiro e você é delicado o suficiente para ser um médico. Na parte 2, todo ser humano, sem qualquer distinção, tem um direito igual de remuneração por igual trabalho. Isso seria a meritocracia, se podemos avaliar. Um exemplo, um pedreiro, por seu trabalho, já que não demanda de muita qualificação, no entanto, dependendo de sua quantificação de serviço, lhe dará X. E um médico, por sua vez, dependendo da qualificação de seu trabalho e de tais fatores, vai demandar de Y, já que a quantidade é menor, só que a qualidade é, de certa forma, mais exigida. Na parte 3, todo ser humano tem o direito de remunerado e justo satisfatório de lhe assegurar, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescenta, se necessário, a outros meios de proteção social. Me perdoem, a parte 23 tem 4 partes. Isso daqui significaria que você, por ter uma família, você deve ter uma remuneração que seja equivalente ao seu trabalho. No entanto, deve também fazer uma forma de isto ser válido para todo o conjunto familiar que você criou, junto com a proteção social já anteriormente passada. No artigo, na parte 4, esse sendo fundamental para países desenvolvidos, e essa também já foi citada como uma boa violação do Brasil neste caso, que é a parte 4, todo ser humano tem o direito de organizar sindicatos e neles ingressar para a proteção de seus interesses. No Brasil, desde a criação
dos sindicatos, principalmente na era Vargas, e daí continuado depois de um tempo isso. As classes políticas descobriram que isso era, de certa forma, favorável, inutilizaram essas organizações, fazendo elas se tornarem apenas peões sem efeito. Pois se estas tivessem efeito, não haveria necessidade de existir o DT, este direito do trabalhador. Na parte 24, todo ser humano tem direito de repouso, lazer, inclusão, limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas. Dependendo do país, isso pode ser maior ou mesmo menor, mas de certa forma é uma equivalente à qualidade de vida. Você deve ter um repouso para não causar exaustão e não levá-lo a certos problemas de saúde ou outras coisas que podem lhe tornar mais infeliz. A parte 25 agora. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentar, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Isso seriam seguros, de certa forma. Você teria que manter a sua família através de alguns meios, sendo esses o trabalho e o serviço, e nesses meios você poderia criar ou gerar uma forma de proteção caso o indivíduo ocorresse algum imprevisto que possa ocorrer de forma negativa à sua fase. Indo para a parte 2, a maternidade e a infância têm direito de cuidado e assistência especial. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção social. Isso já dá aos indivíduos que não têm pais e mães, que mesmo tendo toda essa infelicidade, todo este azar, possam ter assistência e viver de forma digna. Já na parte 26, todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória e a instrução técnico-profissional será acessível para todos, bem como as extensões superiores como base no mérito. Isso seriam os ensinos. Tanto como os ensinos antigos, como guildas, ensinos básicos, ensinos fundamentais, escolas primárias, entre outros. E também universidades, academias de pensamento e outros fatores como homeschooling, entre outros aspectos. Esses devem ser providos de forma gratuita, mesmo que você tenha a opção de escolher entre gratuito ou pago. E também devem ser de certa forma impostos, já que você deve ter isso em sua frente. Um exemplo mesmo, educação elementar é a forma básica do ensino para uma pessoa conseguir viver em sociedade de forma mediana e decente. Indo para a parte 2, a instrução será orientada no sentido pleno do desenvolvimento na personalidade humana e no fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais de instruções de promover a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, coadjuvar atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. De certa forma, você consegue ver que isto já tem uma certa tendência, mas ainda assim não é algo destrutivo. Há sim uma necessidade pela criação do respeito e pela detecção dos direitos. Estes, dependendo do país, não são lhes ensinados. E pela tolerância entre outros grupos, assim criando uma sociedade mais heterogênea. No entanto, dependendo da sua localização, a manutenção da paz pode ser uma dificuldade um pouco elevada. Na parte 3,
O país tem prioridade de direito de escolha de gênero de instrução será ministrada a seus filhos. Isso dá ao poder da família o direito de escolher o do gênero da instrução do que será cada filho. Atualmente, esse direito seria um pouco violado, já que instituições não familiares e sim educativas já tentam fazer isto como se fossem peritas. Continuando. Na parte 27, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes da participação no progresso científico e de seus benefícios. Isso quer dizer que eu não posso excluir um indivíduo das qualidades da minha nação. Um exemplo seria se um indivíduo que mora numa região do Nordeste não pudesse usufruir das artes que o povo nordestino pudessem propor. Ou mesmo o que acontece na África do Sul com a discriminação positiva, já que o indivíduo ele tem os seus direitos violados vivendo de forma desumana em certas regiões. Na parte 2, todo ser humano tem o direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística de qualquer um que seja o autor. Isso se dá já que o indivíduo possa escrever um livro e qualquer outro indivíduo possa obter o conhecimento desse livro através de tais meios. Em alguns países, a limitação do conteúdo literário por motivos ideológicos ou por outros fatores se torna um problema de alta contenção contra esse artigo. No entanto, em vários países ainda não são violados, mas no Brasil houve alguns tipos de violações já citados anteriormente em outros canais. No artigo 28, todo ser humano tem o direito de uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presença da declaração possam ser plenamente realizados. Isso se dá que o indivíduo ele tem os direitos que já foram mostrados anteriormente, independente do que ocorra e onde sua nação está ocorrendo, não podendo ser retirados ou mesmo violados sem uma motivação altamente justificável, como ocorre em crimes internacionais. Indo para a parte 1 do artigo 29, todo ser humano tem o dever para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Isso dá que você não pode ser limitado por conta de seu tipo de raciocínio ou coisas semelhantes, como identidades, personalidade ou mesmo forma de viver e outras coisas como ideologias, entre aspas. Na parte 2, no exercício do direito da liberdade, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, inclusive a fim de assegurar devido reconhecimento e respeito do direito da liberdade de outrem e de satisfazer justo reconhecimento e respeito da liberdade de outros, satisfazer justas exigências de moral da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Isso depende do país, já que alguns países atualmente não são democracias, e também a dependência do que o que se determinaria uma limitação pela lei, já que você já teria perdido parte de seu direito de expressão, dependendo do que a lei refere como uma violação. Um exemplo seriam certas ideologias e até mesmo alguns outros fatores. Na parte 3, há uma grande controvérsia que pode violar todos os artigos anteriores, que é esse direito e liberdade não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos principais das Nações Unidas. Então isso significa que todos os anteriores que demonstram que
O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança, de ambos os outros direitos que você foi adquirindo com a tática justnaturalista, que foi positivada perante esse negócio, podem ser violados, obliterados e até mesmo destruídos e revogados caso você se torne contrário aos objetivos das Nações Unidas, que por sua vez tem uma certa ineficiência em seu cumprimento, já que o objetivo da ONU anteriormente e atualmente ainda deveria ser é a proteção do povo e a manutenção da paz mundial, o que se mostrou extremamente ineficiente. O artigo 30 é um artigo extremamente autoexplicativo que demonstra que caso você viole os outros, você pode ser limitado por estes, já que o indivíduo poderá revogar seus outros direitos, caso você remova os anteriores. Bom, senhores, esse vídeo ficou longo, durou mais ou menos uns 42 ou 45 minutos. Eu gostaria de agradecer a todos que tenham vindo aqui, tenham chegado até aqui. Eu sou Gilberto Henrique Gaspar, e essa é a minha visão sobre a DUDH. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Se inscreve no canal.